Então, o objetivo do homem é esse, né? É se autoconhecer, e ali no outro vídeo, como eu já disse, expliquei a parte da neurociência e da parte da psicologia. E outra forma de analisar a teoria do tudo é através da história e da arqueologia. Porque isso se perdeu na história. Quando você vai analisar a história, por exemplo, principalmente quando tu pega tanto o 7 sendo citado, né? O número 7 sendo citado junto ao processo de autoconhecimento que as antigas culturas cultivavam. Então, como por exemplo as religiões de diversas culturas antigas associado ao número 7, enfim. E então a gente tem, a arqueologia e a história. E aí você pega o 7, né? O número 7 associado às religiões, né? Aos religares antigos. E outra coisa também que tem além do número 7 é a intenção. A intenção é extremamente importante para o homem, para o processo, para entender a própria... Vou chamar de psique aqui, tá? Porque é o jeito que conhece no mundo acadêmico, a palavra que eles usam no mundo acadêmico. E apesar do mundo acadêmico não saber o que é psique, né? Mas enfim, é uma coisa que eles não sabem o que estão estudando, né? Na real. Mas enfim, eles sabem uma parte só, né? Que eles chamam de mente. E que eles não sabem também o que é mente, então na real eles não sabem o que estão estudando. Quando você pega as antigas culturas e tu dá uma analisada, você vê que elas citam muito o símbolo da serpente. Praticamente todas as culturas falam da serpente. E a serpente, ela representa a intenção. Porque o movimento da intenção no metafísico, ele faz que nem uma serpente, ele faz assim. É esse o movimento, tá? É que nem você pegar uma serpente, se você esticar a serpente, ela não consegue se mexer, né? Se você deixar a serpente assim, pegar uma cobra. Ela só consegue se mexer se ela fazer assim. E a intenção no metafísico, ela também tem esse movimento. E depois que passa pelas 7 composições, isso fica muito nítido. Então, a serpente que representa a intenção. E dentro do consultório psiquiátrico e... quer dizer, dos psicólogos, dentro do consultório dos psicólogos, a primeira coisa que um psicólogo tem que falar para alguém que está doente é como funciona para sair da doença. Porque a intenção é extremamente importante da pessoa. Então ele tem que... primeira coisa, todo o trabalho que um psicólogo está fazendo, primeira coisa que ele tem que fazer é colocar a intenção da pessoa para a orientação correta, explicar para a pessoa como funciona a intenção diante de uma doença, que é como uma estrada. A gente tem uma estrada, tá? A pessoa está doente, tá? Aqui é a depressão, a pessoa está aqui, ó, nessa estrada. Aqui é a depressão. A primeira vez que essa pessoa for caminhar nessa estrada, e aqui está a solução para depressão. Primeira vez que a pessoa vai fazer essa incursão pela estrada, é uma incursão lenta e longa. Então ela é mais difícil, até a pessoa chegar aqui. Depois, conforme a pessoa descobriu a solução, ela... grandes chances, isso é para a maioria das pessoas e quase impossível não entrar de novo na depressão. Quando ela voltar a ter pensamentos depressivos, ela entrar de novo na depressão, ela consegue encurtar essa estrada e aumentar a velocidade para isso, tá? Então se aqui vamos colocar na física, se aqui ela andava, isso daqui é só para exemplificar, tá? Não tô falando que é assim. Se ela andava 50 km por hora aqui, ela consegue andar 70 km por hora aqui. E esse caminhar é uma estrada menor. E assim vai indo, sabe? E assim vai indo. As outras vezes ela vai diminuir a estrada, tá? Até a solução. E ela consegue aumentar a velocidade dela,
que ela consegue colocar uns 80 km por hora, vamos dizer assim, né? Tô exemplificando, utilizando a física para exemplificar. Então, isso daqui é o primeiro passo do psicólogo, tá? O psicólogo, a primeira coisa que o psicólogo tem que fazer é isso daqui, ó. Esse é o serviço do psicólogo. Primeira coisa é explicar pra pessoa que a estrada funciona assim, porque é uma forma da pessoa já jogar a intenção da pessoa pra cura. Tá? Isso pra aqueles psicólogos que buscam a cura, né? Não, assim que a primeira coisa é explicar isso, tá? Explicar pra poder direcionar a intenção para a cura. E quem sabia disso já, cara? Os antigos. Os antigos, eles já colocavam... O símbolo da serpente é o principal símbolo das antigas culturas. Então os antigos já sabiam disso. Outra coisa, os antigos já citavam traduções de arquétipos inatos, metafísicos, como por exemplo, esses símbolos aqui, ó. Quer dizer, são tudo símbolos que eles, quando passaram esses símbolos, provavelmente eles viram símbolos e eles viam o significado desses símbolos. E por entender que o significado desses símbolos são extremamente importantes, eles deixavam eles impressos nas pedras para as futuras civilizações. Por isso que eles deixavam ali impresso. Então... Então, tem diversos desses símbolos. Eu traduzi diversos desses símbolos. Durante o processo da teoria do tudo, né, que a pessoa vai conhecer suas 7 composições, esses símbolos vão aparecer para as pessoas e vão aparecer o significado desses símbolos, tá? Então, hoje em dia isso se perdeu, simplesmente se perdeu, e eu vejo muito ali na universidade o pessoal fazendo uma tradução. Eu vi o significado dos símbolos ali, busquei conversando com um cara da história, não vou citar aqui, mas ele tem canal no YouTube, é uma pessoa muito gente boa, e conversando com ele, ele me falando os significados que tinha relacionados aos símbolos, cara, tudo errado, assim. Então, ou esses símbolos foram passados lá atrás e depois eles utilizaram esses símbolos para dar outros significados, tá? O que eu acho que é uma mentira isso, tá? Eu acho que realmente os pessoal que estão traduzindo essas linguagens, eles se perderam ali, eles não sabem o que estão falando. Ou foi isso, ou esses símbolos eles deram significados que eram significados metafísicos. Eles sabiam que era significado metafísico, mas utilizavam para especificar coisas materiais também. Ou os historiadores estão errados, ou eles estão completamente errados, e aí analisa ali minha obra ali, analisa ali a teoria do tudo, quem é da história, quem é da arqueologia, para saber onde tem mais coerência, se é nas traduções que eles têm atualmente dentro da universidade ou se é a tradução que eu passo ali, tá? Porque tem toda uma logística, tem toda uma lógica entre esses símbolos e a mecânica metafísica. Eles estão dentro da mecânica metafísica, e a mecânica metafísica é quase um monte de engrenagem, que é uma realidade como se fosse um monte de engrenagem que elas se conectam, sabe? É que nem você pegar o motor do carro e explicar o motor do carro especificamente. Foi isso que eu fiz com o metafísico, né? Por isso que é a mecânica metafísica. Eu explico a mecânica de funcionamento da realidade metafísica. Então os antigos, eles tinham... Quer dizer, comparado à sociedade atual, os antigos provavelmente, eles na questão interna, eles estavam mais evoluídos. Porque você vai pegar os rituais antigos também, eles remetem muito ao número 7, então eles tentavam fazer o processo de ritual das religiões, era um processo para tentar fazer as pessoas conhecerem suas 7 composições. E hoje a religião virou o quê? A religião virou um negócio, né? Ela virou uma dinâmica de poder político, né? Então, e o principal objetivo do catolicismo era destruir as plantas enteógenas, era destruir as culturas que consumiam plantas enteógenas. E como todas as culturas consumiam plantas enteógenas e eram as principais pessoas das culturas que conheciam as plantas enteógenas, né?
Porque como a planta enteógena ela faz aumentar a capacidade abstrativa, essas pessoas que adquiriam conhecimento com as plantas enteógenas, eles conseguiam orientar as pessoas e também conhecer melhor o ambiente onde as pessoas estavam, que é a natureza. Então eles conheciam mais das plantas, né? Que era o tal que depois chamavam de bruxos, né? A Igreja Católica chama de bruxo para poder perseguir, que eram, vamos dizer, os médicos, os xamãs, os sábios, né? Que antigamente não tinha muito essa divisão entre religião, filosofia e ciência, né? Ela era tudo conectado. E essas pessoas tinham grande sapiência para isso. Essas pessoas consumiam plantas enteógenas. Então, o catolicismo, quando ele perseguia as pessoas, ele destruindo as pessoas que consumiam plantas enteógenas através da sua lei anti-planta enteógena, né? Que ainda existe, né? O Brasil é um exemplo disso. Que ele proíbe alguns tipos de plantas enteógenas. Apesar que pela lei é obrigado, né? As plantas enteógenas utilizadas dentro das religiões, como a cannabis, por exemplo. Se todas as doutrinas podem ter sua característica ali, a liberdade, o povo enteógeno também pode, né? Interessante, né? Como eles perseguem bem as pessoas que vão para a sapiência, para o saber, né? Como conhecimento é meio que proibido no país quando você proíbe as plantas enteógenas, né? Em rituais religiosos. Isso é só uma perseguição, tá? Isso é só uma perseguição. E então a visão que a gente tem de religião atual é como se fosse um terraplanismo científico, tá? Quando teve a visão de terra plana na área da ciência, essa mesma visão. A visão que a universidade tem da religião é uma visão meio que contradiz a realidade dos fatos da história da religião, né? Eles construíram uma visão religiosa a partir do catolicismo. E isso é uma visão fake, né? É uma visão fake. Então o que eu quero dizer com isso é o quê? A arqueologia e a história analisando a teoria do tudo e a mecânica metafísica, esses arqueólogos e historiadores, eles devem compreender, né, e trazer o conhecimento para a gente entender se a nossa sociedade ficou mais burra com relação ao interno do homem. Porque se eles tinham conhecimento sobre as 7 composições, diversas culturas antigas, tinham conhecimento sobre arquétipos antigos, tinham conhecimento da intenção humana, como uma visão extremamente importante, né? Você vê pelas figuras de serpentes presentes em diversas culturas, né? É a figura mais presente nas culturas, é a figura da serpente, porque eles entenderam da intenção, e para entender da intenção, então eles tinham um conhecimento muito profundo, um conhecimento que a psicologia ainda nem chegou, tá? Então é muito importante, cara. São outras coisas aqui que o que eu tô dizendo aqui são outros tabus acadêmicos que a teoria do tudo quebra, tá? São mais alguns outros tabus acadêmicos que a teoria quebra, além da neurociência, além da psicologia. Ele também quebra tabus na arqueologia, na história, como eu disse antes. Como eu disse no outro vídeo, no vídeo anterior. Ela quebra muitos tabus acadêmicos, tá? Quebra muitos tabus acadêmicos. Isso que eu nem falei do direito. Que o direito, né, as leis, elas servem para padronizar a condição do homem, né? O homem pode ir daqui até aqui. Ele tem que colocar limites nas condições do homem para organizar o homem. E muita coisa no direito, elas colocando os limites em que trazem desorganização e não uma organização. Então é um falso direito, tá? E isso eu nem falei ainda isso relacionado à teoria do tudo, na parte das leis. Deixa eu pensar aqui se tem mais alguma coisa pra falar. Eu acho que era só isso mesmo. Era só isso. Então meu nome é Arnaldo Galante, tá? Pra quem quiser o livro, eu ainda não deixei link, nada pra venda. Eu vou deixar um link ali pra venda, tá? Pra quem quiser o livro, eu vou deixar um link ali pra venda, que eu ainda nem pensei nessa parte aí, mas é isso só que eu queria falar.